para sempre o nosso Senhor. Meus amados irmãos, nós estamos de volta, alegres, eu me alegro, eu tenho alegria, prazer de fazer este trabalho que tenho como uma missão de Deus na minha vida e desejo ajudar os meus irmãos. Isto sendo possível, a gente fica feliz. A gente tem hoje o programa Toca o Clarim, edição 889, ano 16, e nesta edição nós temos o título O Senhor apareceu e exortou a Salomão. O Senhor apareceu e exortou a Salomão. O nosso Deus é um Deus de exortação. Nosso Deus exorta o seu povo, nosso Deus conduz o seu povo, orienta o seu povo, e é uma bênção, meus amados, quando nós sabemos que Deus tem isto. Deus quer que nós estejamos na sua presença, que nós sejamos bem orientados, bem conduzidos, e nós vamos aprender neste texto, o texto bíblico, 1 Reis, capítulo 9, versículos de 1 a 9. É uma maravilha, meus queridos, quando nós aprendemos com o Senhor, quando nós praticamos o que o Senhor nos quer ensinar, quando nós aprendemos na sua santa presença. É maravilhoso. Eu tenho a alegria de servir a Deus, apesar de mim, apesar da minha estatura, da minha estrutura, apesar da minha limitação. Eu tenho muito prazer em servir o Senhor, em ajudar de alguma forma. Já são quase 50 anos, 45 anos fechado de serviço como mestre ensinando, e já 20 anos como pastor. E eu louvo a Deus, meus amados, porque eu não tenho cansaço, eu não tenho dificuldade, a questão de rotina. Para mim, a minha rotina é maravilhosa. Sinto-me muito bem, mas muito bem, muito bem. Não tenho nada a que reclamar. Sou feliz servindo ao Senhor no santo ministério, apesar da minha condição. Mas o desejo da minha alma é grande e é conhecido pelo meu Senhor. Quero, de alguma forma, compartilhar com os meus irmãos a palavra. E hoje o tema é este: o Senhor apareceu e exortou a Salomão. O texto bíblico, 1 Reis 9, de 1 a 9. Vamos à leitura. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão, que ele veio à vontade de fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a súplica que fizeste perante mim, e santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de teu pai Davi, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses e vos prostrardes perante eles, então destruirei a Israel da terra que lhes dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome lançarei longe da minha presença. Israel será por provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa, que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará
e assobiará e dirá: por que o Senhor fez assim a esta casa e a esta terra? Então responderão: porque deixaram ao Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, e tirou os seus pais de lá, e se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles, e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela leitura em tua santa palavra, e agora, meu Senhor, mais uma vez suplico pelos meus irmãos. Fala com cada um, dá graça, ajuda, recompensa com a bênção dos céus os nossos ajudadores, Pai, os nossos mantenedores da tua direção e proteção. No maravilhoso nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, todos nós temos, de alguma forma, algum sentimento, algum desejo, alguma expressão lá no nosso coração, algum desejo expresso ou algum desejo silencioso de fazer as coisas para Deus, de servir, de guia para alguém que está nas trevas. Nós temos o desejo de ajudar alguém. É muito natural o ser humano querer ser útil, querer ajudar. Nossa cultura é meia pobre. Nós não temos essa cultura que toda cultura que precisamos ou deveríamos ter. Mas as nações mais cultas, os povos mais educados, principalmente também motivados pelo interesse do turismo e outras atividades, eles demonstram mais isto. E eu nunca saí do Brasil, aliás, não conheço nem o Brasil, só conheço parte do Nordeste. Mas as pessoas se interessam pelo outro e querem ajudar. Posso ajudar? As empresas, pelo interesse financeiro, então, têm essa prática como uma ordem, como se fosse realmente uma obrigação. Eu posso ajudar? É claro, tem também, você entra e sai numa loja e ninguém se dirige a você. Mas, na grande maioria, chega alguém: posso ajudar? O que o senhor está procurando? Tal. Bom, na vida, tudo da nossa vida tem estas semelhanças. Nós queremos ajudar de alguma forma, nós queremos andar correto, nós queremos servir de orientação, digamos, indicar para alguém o caminho, uma saída. E quando os homens são detentores de poder, grande poder, autoridade, então eles sentem uma obrigação maior para fazer isto, para agir assim, porque a sua posição, a sua função os impõe, ou se impõe sobre eles. Salomão foi coroado rei no lugar de Davi. Davi tinha feito um grande trabalho. Davi assumiu o reino, a nação estava desordenada, desorganizada. Saul assumiu o reino, era um terror. Na verdade, não era um reino, era um punhado de tribos, cada um fazendo o que queria, e o sacerdote Samuel, que era juiz e profeta, trabalhando com um grupo grande de pessoas ao seu serviço, mas mesmo assim não dava vencimento, não dava toda a assistência que devia à nação, apesar de não ser um vasto território, mas para a época tudo era mais difícil. Salomão assume o trono no lugar de Davi, que havia organizado e estruturado o reino, feito muitas guerras, construído bastante. Ele, na verdade, organizou o reino de Israel. Organizou o sacerdócio, criou mecanismos de funcionamento do culto, ordenou as ordens sacerdotais, todo sacerdote tinha oportunidade, os levitas eram bem atendidos,
o Salomão pegou o reino, recebeu o reino bem ordenado. E Salomão, ele jovem, sem os vícios, sem os pecados, num estado ainda de, digamos, pureza espiritual, assumiu o reino e propôs no seu coração construir, mesmo também motivado pelo pai, porque era um objetivo, era um projeto do Davi. O Davi, não sei se ele tinha lá uma planta baixa, uma maquete, alguma coisa para um templo, mas ele tinha muito material guardado. E o Senhor tinha dito, não é você que vai construir, sim o sucessor, o seu filho, o príncipe que assumir, vai construir. Bom, Salomão assume o reino sabendo disto, tinha material guardado, tinha o local ideal, tinha tudo para fazer. E Salomão constrói um templo ao Senhor. Claro, ele construiu muitas estruturas, ele construiu muitos palácios, ainda neste princípio, e ele constrói um templo magnífico. Tinha material farto, ele era realmente novo, a cabeça lá em cima, muito bom gosto, muito boa vontade, e tinha os recursos. Pelo menos grande parte dos recursos estavam ali já guardados, disponibilizados. Agora, meus amados, Deus permite que ele se instale, comece a reinar, sinta de fato o gosto do poder, o gosto da autoridade, se impõe com sabedoria, ora a Deus, Deus aparece a ele e ele diz, o Senhor pergunta o que ele desejaria pedir e ele faz o pedido sábio. Deus não se impressiona com homens, mas Deus gostou de ouvir aquilo. Deus gostou de ouvir. Quando ele pediu sabedoria, pediu inteligência, pediu condições para discernir bem aquele trabalho, portanto, tendo a aprovação de Deus. Deus ficou feliz, Deus gostou do que ouviu. E Salomão, ele, digamos, se atualiza com toda a situação da nação, constrói, começa a desenvolver, e vai edificar o templo. Ele edifica a construção do templo, realizada, construído, o templo é terminado por volta do ano 14 ou 15 do seu reino, do seu reinado, e o Senhor aparece a ele segunda vez. O nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é maravilhoso. Nós precisamos da direção de Deus. Então, esse texto, 1 Reis, nós lemos, 1 Reis 9, de 1 a 9, nos fala desta experiência de Salomão. Ele acabou de edificar, fez a inauguração, e Deus recebeu aquilo ali, aí aparece a ele e diz, eu santifiquei a casa que você edificou ao meu nome. O meu nome estará ali, os meus olhos e o meu coração. A linguagem antropomórfica da Bíblia, como se Deus fosse uma pessoa, como se Deus fosse um homem, os meus olhos, a minha mão, o meu coração. Portanto, Salomão ouviu do Senhor, eu santifiquei a casa, ou seja, a oferta está aceita. A oferta da casa que você ofereceu é recebida. Eu recebi a casa como lugar para a adoração do meu nome. Então, eu santifiquei a casa, o meu nome estará ali para sempre, os meus olhos e o meu coração. Bom, aí vem a exortação. Versículo 4, o Senhor diz, se tu andares perante mim como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, meus amados, Deus, Ele conhece a nossa vida e Deus não aprova a falsidade. Deus não aprova, Deus tolera. Deus tolera a falsificação, o falso, o falsário. Deus tolera, esperando que ele se arrependa, se corrija, se converta.
Mas o Senhor Deus, ele elogia o homem, ele prima por estes valores. Se tu andares perante mim como teu pai, Davi, andou, com inteireza de coração, ou seja, sem fraude íntima, com inteireza de coração. O coração não está dividido. Hoje eu sirvo a Deus, mas amanhã eu estou acolá. Hoje eu estou com esse pensamento, mas depois eu estou nesta. Então, é uma vergonha pessoas inconstantes. Hoje é uma praga. No instante eu contextualizo. Hoje é uma praga. O sujeito conhece Jesus Cristo, ele vive lá na miséria. Macumba, espiritismo, idolatria, prostituição, toda desgraça. Aí se converte e no lugar de se firmar e buscar a Deus, ele fica experimentando ministérios e se aventurando e tal. É uma maldição, é uma praga. Eu tenho um bando de apóstolos e pastores e bispos aí que eu passaria a quarteirões de distância deles, porque os desprezo, porque não acredito e porque eles não valem. Então, essa desgraça é coração dividido. E Deus diz, se tu andar como andou teu pai, com o coração inteiro, inteireza de coração, coração inteiro, ou seja, me servindo de todo o coração, e com sinceridade, para fazer tudo que te mandei, Deus estava falando, se referindo à primeira aparição a ele. Além da palavra escrita, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel. O nosso Deus é assim, irmãos. Ele é maravilhoso. Ele é generoso. Ele é grandioso. Se você fizer conforme a minha orientação da palavra, ordenança, então eu confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de teu pai Davi, dizendo a ele, não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Deus não se engana, Deus não erra, Deus não se frustra, e Deus sabia que Salomão ia fracassar. Mas, mesmo assim, Deus insiste com Israel desde que o criou. Deus criou Israel lá no deserto. Na verdade, Deus criou Israel no berço do Egito e deu estrutura independente no deserto do Sinai. E até hoje Deus trabalha com Israel e luta com Israel e luta por Israel. Então o Senhor Deus diz, eu falei para o Davi que não faltaria sucessor no trono. E se você andar como ele andou, inteireza de coração, eu vou confirmar isto a você. Porém, se vós e vossos filhos, é o versículo de número 6, se vós e vossos filhos de qualquer maneira se desviarem, se apartarem de mim, e não guardarem os meus mandamentos, os meus estatutos que eu os tenho proposto, é lindo, isto é maravilhoso. Deus não impõe. Por que que Deus não impõe? Porque na criação Ele nos deu livre arbítrio. Então Deus não impõe. Eu posso fazer da minha pobre vida o que eu quiser. Eu posso me atolar nas drogas, nos vícios. Eu posso fazer da minha pobre vida o que eu quiser. Deus não impõe, Deus propõe. Está aqui, 1 Reis 9 e 6. Se guardar os meus mandamentos, os meus estatutos que vos tenho proposto, vocês terão todo o benefício. Mas, se forem rebeldes, se for servir a outros deuses, se vos entregardes à idolatria, à feitiçaria, o mal, eu destruirei Israel da terra que eu coloquei, tirarei Israel da terra. Esta casa que santifiquei é o meu nome. Salomão construiu, Deus santificou.
esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel servirá de provérbio e motejo entre as nações. Provérbio e motejo, que coisa triste. Este é o povo de Deus, e ele diz que é servo de Deus. É assim este povo de Deus? Olha, se este aí for servo de Deus, motejo. Ser crente como este aí, gente como essa daí, o inferno está cheio. Provérbio motejo dos ímpios contra pessoas desordenadas, desajustadas, com mau testemunho, fazendo mal, mesmo conhecendo bem. O versículo 7, meus amados irmãos, fica claro que Deus não poupa, Deus não tem nenhum interesse, não existe segurança nenhuma para quem é desobediente, rebelde, para quem é perverso, não tem. Pode falar em Deus de manhã, tarde, de noite, toda hora. O versículo de número 8, Deus diz para o Salomão, na sua exortação, e desta casa, continuando a exortação, e desta casa que é tão exaltada, porque a casa ficou linda, todos ficavam regozijando, que coisa maravilhosa, nosso Senhor merece, o nosso Deus merece o melhor, nosso rei falecido deixou muita coisa guardada, o nosso rei atual, o rei Salomão, desenvolveu isto com muita maestria, e que maravilha, que casa, que maravilha. E Deus diz no versículo 8, e desta casa que é tão exaltada, todo aquele que passar por ela pasmará. Todo aquele que passar por ela ficará horrorizado quando vê que ela foi assolada, e vão dizer, por que o Senhor fez assim a esta terra e a esta casa? E terão como resposta a seguinte palavra: porque deixaram ao Senhor seu Deus, que tirou Israel da terra do Egito, que tirou seus pais da terra do Egito, deixaram o Senhor seu Deus e se apegaram aos ídolos, deuses alheios, e se encurvaram perante as imagens de escultura. Os deuses alheios, deuses falsos, e serviram a esses deuses. Por isso, o Senhor trouxe sobre eles todo este mal. Deus não tem, meus amados irmãos, Deus não tem nenhuma contemplação com o mal, mesmo que envolva o seu nome, alguém que diz que o ama, alguém que diz que o louva, alguém que diz que o serve, mas o nosso Deus, Ele é fiel. Hoje é um motejo também. Deus é fiel, cantam que Deus é fiel, botam adesivozinho lá no carro, na porta da casa, na padaria, não sei aonde, Deus é fiel. Sim, cantam, tem uma música aí, eu escuto uns infiéis cantando, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é... Sim, e eu? E nós? Que Deus é fiel, todo mundo sabe. Agora, eu posso ser infiel, cultivar a infidelidade, desprezar os outros, desprezar a palavra, desprezar a congregação, a igreja do Senhor, querer que seja feito tudo do meu jeito. Deus tem compromisso comigo assim. Deus não terá compromisso nenhum, nem comigo, nem com ninguém. Ele continua fiel e ensina e espera de nós a fidelidade, o esforço. Ninguém conseguiria guardar os mandamentos de Deus sem se esforçar. Jamais alguém conseguiria guardar esses mandamentos sem esforço algum. Engano, não consegue. É com esforço. Aprendemos na palavra de Deus que é possível. O Senhor nos reveste de força e nós temos a graça, recebemos a graça para cumprir a sua vontade e obedecer a sua voz. Que Deus abençoe e guarde os meus amados irmãos, ouvintes na emissora,
Deus abençoe os nossos irmãos que estão conosco nesta conexão. Bendito Deus, Pai Santo, Pai bondoso que está nos céus, nós estamos em Tua presença. Nós Te louvamos, bendizemos, exaltamos e agradecemos, meu Senhor, pela Tua bondade. Abençoe e guarda os meus irmãos, dá graça e vitória à Tua igreja, manifesta o Teu poder na vida do Teu povo, na vida dos Teus servos. Abençoa os Teus ministros, ó Deus, guarda os nossos irmãos, obreiros, ministros do Evangelho e de todas as denominações, meu Senhor, que prega a Tua palavra e anda na Tua presença e ensina a Tua doutrina. Amado Deus, nos dá graça e fidelidade para Te servir cada dia. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Saudamos a todos os nossos irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, nós voltaremos amanhã. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.